E aí, povo, hoje eu vou apresentar para vocês uma placa de vídeo bem rara. Quase não vejo pessoal vendendo no Brasil, inclusive eu comprei ela via AliExpress. É a RX 6800. Sem XT ali, somente 6800. Eu comprei na calada da noite, depois começou a remessa conforme, começando a migração aí, e ela passou ainda e tá aqui a mocinha. É uma placa assim muito diferente também, modelo Yeston. Não era fácil conseguir, eu fiquei muito interessado, resolvi pegar e deu certo. A placa tem uma ótima performance e vocês vão ver isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo de placas diferentes, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Obviamente isso aqui não é um produto novo, é um produto usado, mas ele foi bem conservado. A loja que eu tinha comprado foi na The Best Used GPU Store, que eu acho que hoje nem tem mais, ou pelo menos não é acessível para a gente aqui no Brasil. Depois eu vou procurar, eu acho que não tem mais mesmo não, faz tempo que eu não vejo nenhum anúncio deles, mas eles tinham boas placas naquela época. Modelo Yeston, que veio bem conservado, deixo para vocês aí na tela como é que ela vem. Tem um bonito detalhe em rosa, junto com branco e preto, não é uma coisa de cor única, que nem a gente vê sempre. Aqui na parte de trás tem esse backplate também da Yeston, e também serve para apresentar para vocês essa marca Yeston, que é uma marca muito conhecida na gringa, mas aqui no Brasil nem tanto, né? O pessoal não conhece bastante, vendem mais na China somente. Aí eu tenho um outro modelo que eu vou fazer vídeo em breve, que é a 4070 Sakura. Podem ver também que até a parte ali do chip gráfico está com uma boa coloração. No geral, é uma placa bem conservada para uma placa usada. Ela tem um LED que é meio rosa, meio roxo, para combinar com a carenagem dela. Eu achei uma placa com uma ótima construção, uma boa temperatura, bem bonita, bem chamativa, só que só é mesmo difícil de você conseguir uma. E o desempenho dela também é muito bom. Eu testei ela usando um i5 13600KF, uma placa-mãe Z790 da GB, 4 módulos de memória RAM de 16GB DDR4 Juho A6000 CL40, e está aqui também o GPU-Z da placa de vídeo RX 6800, ela tem 16GB de memória, testei com o Resize Lobar habilitado, é uma placa X16 4.0, não é aquela X8, bacana isso, memória GDDR6 Samsung. Já os competitivos primeiro, coloquei aqui o Dota 2, coloquei na configuração gráfica alta, mas com a sombra lá no baixo, o pessoal prefere jogar sem muitas sombras no jogo, e fez uma performance muito bacana, depende do processador também, é claro. Se não tiver esse processador e for mais fraco, você não vai conseguir em torno dos 300 FPS que a gente tem nesse momento. Agora tem uma coisa que eu reparo nas placas AMD no Dota, que é a queda de FPS que pode acontecer às vezes. Vocês viram que estava 300, agora caiu às vezes para 160, 150. Eu percebo essa queda, que é notável. Você está jogando a 300 de repente cai para 160, é muito estranho, e daqui a pouco volta ao normal. Isso acontece em várias placas AMD. Pode ter a ver com a versão do DirectX, que geralmente as placas se dão melhor com o DirectX 12, já os anteriores nem tanto assim. Então pode ser isso. Ficou no geral bacana, mas tem essas quedas que é constante em placas AMD dessa geração. Agora, o outro jogo é o Warzone, acho que vocês gostam bastante, testei em Full HD, configuração básica com FOV 120 e tive uma boa média na casa de 210 FPS, mais ou menos isso. A temperatura tranquila dela, 60 graus, o hotspot beirando ali os 66, 70 assim no máximo. O consumo está baixo aqui, essa placa pode chegar ali a mais de 200 watts de consumo, até vi isso através do watímetro mesmo, mas podem ver aí que no geral fica na casa de 200 FPS no Warzone, colocando uma configuração gráfica mais baixa, e o processador acompanha bem a placa. Embora eventualmente dê uma quedinha de FPS, no geral acompanha bem, tem uma boa performance aqui para a maior parte dos jogadores de Warzone, pelo menos que eu entenda. Próximo jogo é o CS2, eu coloquei em Full HD no baixo para ter mais FPS também. Vocês sabem que o pessoal dos jogos competitivos gostam de ter mais FPS para ter menor input lag também. E aqui a média que eu consegui foi de cerca de 400 FPS no modo Deathmatch na Dust 2, usando, é claro, o i5 13600KF. Tem processador que vai sair melhor aqui, porque teve um pequeno gargalo aqui por parte do processador. Se fosse, por exemplo, um 7800X3D, acho que até nem precisa ser ter ele também não, pode ser o 7600X, faria mais. Eu vou até fazer um comparativo depois no CS2, que até hoje não fiz, o jogo ainda é recente. No geral, bem tranquilo, e a temperatura mais tranquila ainda, é o CS, ele nem está com o uso máximo da placa. Então assim,
fica bacana para a maior parte dos jogadores também. Esses jogos são mamão com açúcar para a placa. Agora, jogos mais pesados, primeiramente ali o Deus da Guerra, testei com a configuração gráfica no Ultra em 1440p. Nós não estamos nem falando mais de Full HD, tá? 1440p foi o mínimo que eu testei em campanha, mas também testei em alguns jogos que eu consegui em 4K. E aqui a temperatura da placa ficou na casa de 70 e o hotspot de 85, o que está bem tranquilo ainda. Eu vejo o pessoal agora preocupando demais com hotspot sem entender que hotspot não é a mesma coisa que temperatura. Tem gente confundindo aquela temperatura de baixo de hotspot, que está chegando a 85, como se fosse a temperatura normal. São duas coisas diferentes. O hotspot é o ponto mais quente. Então, sempre o hotspot será mais alto. Claro que, dependendo do modelo, ainda consegue um hotspot de 80, 70 e poucos, dependendo do jogo. Isso aqui, exclusivamente, é um jogo que estressa bastante o chip gráfico e ele vai fazer realmente as placas esquentarem. Se a tua placa tem um hotspot aqui abaixo de 80, tá muito bom o projeto, é uma placa bem simples, porque no geral as placas batem 80 a 90 de hotspot nesse jogo, pelo menos placas mais medianas assim, tá? E já a temperatura 70 graus, bem tranquilo. Não fica se preocupando tanto com o hotspot assim. A não ser que tá passando do 100, aí já tem alguma coisa estranha acontecendo ali, é bom que você dê uma olhada. Nesse caso, não está acontecendo isso. Resident Evil 4, testei 1440p com um traçado de raios ali, não é uma qualidade gráfica máxima, já é uma qualidade gráfica bem bacana, mas não é o máximo. E eu consigo uma média bacana de 90 a 100 FPS também. Só que também não é um jogo que permite que eu teste em 4K. Quando é placa NVIDIA, é até mais fácil que eu consigo mudar a resolução na parte do Windows mesmo e ele vai reconhecer como se fosse um sistema com um monitor 4K, mas nesse caso aqui não, né? Não do jeito que eu consegui aqui na AMD. Então, consegui testar 1440p com o traçado de raio ali, uma configuração gráfica mais pesada, com essa boa performance, e aqui vejo a temperatura na casa de 70 e hotspot na casa de 82, 83, que está parecido com o Deus da Guerra. Para ver temperatura, eu sempre falo pro pessoal, gosto de ver Deus da Guerra, gosto de ver também no Resident Evil, jogos assim são mais pesados, e também o Cyberpunk. Pois é, aqui foi bem tranquilo e estava com memória legal também, lembrando que já configurações com placa de vídeo com 8 GB pode ter problema nesse jogo desse jeito que eu coloquei aqui. Teria que abaixar um pouco, podem ver ali que a VRAM ali está batendo os 8 e isso faz travar bastante. Outro jogo que também não consigo colocar em 4K, consigo colocar em 1440p no médio, foi o Starfield. É um jogo mais pesado, não tanto assim quanto um Alan Wake que vai vir em breve, mas um jogo mais pesado, conseguiu uma média de cerca de 70 FPS. Bacana, tranquilo. A temperatura aqui fica na casa de 64 graus, o hotspot na casa de 74. Tá vendo que é a mesma configuração no mesmo dia, só testando um jogo diferente que dá uma diferença de 8 a 10 graus, tanto na média quanto no hotspot. Então você querendo comparar ali a temperatura de um jogo para outro jogo já é ruim. Quando você está com um estado diferente já é outra coisa que também altera bastante. Se você nem sabe qual é a temperatura que eu tenho no ambiente aqui, que é em torno de 25, 26 graus, também é uma coisa que altera bastante. Então assim, até a parte do gabinete fechado também altera bastante. Tudo isso altera a temperatura final de um produto. Então assim, não dá para você se basear no que você tem em casa para o que eu tenho aqui. O negócio é você se basear de tudo que eu mostro aqui no canal e vocês vão ver que a temperatura está bem tranquila para todos os outros modelos que eu mostro aqui que são bem mais esquentados, inclusive modelos de marcas mais renomadas, ou pelo menos mais renomadas nacionalmente. Hogwarts Legacy 1440p testei no alto, não tem muita diferença do Ultra para o alto, prefiro deixar assim mesmo, ainda assim faz uma boa média de FPS. Esse jogo tem Ray Tracing, não gosto do Ray Tracing dele e o Ray Tracing na AMD você sabe que não é tão bom. Tem jogos que ainda passa, mas às vezes dá uma queda muito alta de quadros. Então eu preferi jogar assim, na casa de 68 graus de temperatura, o hotspot 82, 83, o consumo dela está chegando mais perto dos 200, que é onde eu vejo mesmo, lembrando que alguns modelos de placas nem mostram direitinho, no caso da AMD, às vezes ela reporta 200, mas está consumindo um pouco mais, o que reporta melhor é a NVIDIA ou a AMD da nova geração, a geração 7000, ela reporta melhor, tá? No geral, foi também muito boa a performance aqui no Hogwarts Legacy, dessa forma, mesmo em 1440p. É uma placa muito forte, tá, gente? Bem forte mesmo. Ela vai chegar perto de uma 3080. Acho que tá mais para 3070 Ti, mas, assim, tá indo bem, ainda mais por causa da VRAM dela, tá sobrando VRAM, né?
E eu testei também no The Last of Us, coloquei 1440p com configuração gráfica no alto e teve uma média muito boa também na casa de 70 a 90 fps. 90 é quando o jogo está na parte interna dos locais e 70 vai ficar quando você estiver na vegetação ou em algum lugar assim. Esse jogo tem essa variação, outros jogos também têm. Temperatura 70, hotspot 85, consumo na casa dos 190, 200, mas pode ser um pouquinho mais também. No geral, bem tranquilo para jogar dessa forma aqui, lembrando 1440p. Se você tiver uma TV ali 4K, dá para você colocar também. Se ficar ruim, você só ativa o FSR, coloca em qualidade e pronto. Eu vou mostrar para vocês em breve sobre isso. Agora, né, Cyberpunk 1440p no Ultra, sem Ray Tracing. O Ray Tracing no Cyberpunk pesa bastante e ainda não fica bom. Aqui eu consigo uma média de cerca de 50 a 60 fps, dependendo da localização. Então daria até para baixar um pouquinho mais para o alto, para ficar melhor, mas resolvi colocar no Ultra para mostrar para vocês em 1440p no Ultra. Temperaturas, como vocês estão vendo, 60, 65, 70, 80, 85 ali do hotspot. E, assim, bem tranquilo o jogo, mas poderia ser um pouco melhor, né? Poderia estar na casa dos 60 fixo. Bate 60 umas vezes, outras vezes bate 56, 57, tá uma diferença pouca, tudo perto dos 60, para mim tá tranquilo ainda. Se estivesse caindo para 40, 30, aí já seria o caso, para mim, de reduzir um pouco as qualidades gráficas. E como eu prometi, testei alguns jogos em 4K, mas aqui eu coloquei o Cyberpunk em 4K com FSR, tá? Senão complica, FSR qualidade no alto. E nós temos uma média bem parecida com o 1440p no Ultra, que é na casa de 55 a 62 fps. Bem tranquilo, se você quiser jogar na TV da tua casa, né? Porque muitas pessoas hoje pegam TVs de 4K, né? Então, às vezes você pega uma de 43, uma de 50, bota na sala e ela é realmente 4K. Ou, não sei como é que é na sua casa, né? Mas eu estou já considerando que, pelo menos através do grupo de promoção, o pessoal acaba focando nessas TVs. Então ficaria bom também como console, se você quisesse deixar lá um tempo na tua sala, até uma visita, alguma coisa assim, ficaria tranquilo com essa placa aqui e outras desse mesmo nível. Spider-Man coloquei também em 1440 e em 4K, primeiramente 1440 foi no alto, com Ray Tracing no alto, só que ali não no máximo, né? E coloquei ali no 4 do Ray Tracing, e muito alto da configuração. Nós temos uma média de cerca de 80 a 90 fps, bem tranquilo para a placa de vídeo, temperatura 64, 65 graus, hotspot 75, 76. É uma placa que não vai ser exigida tanto assim nesse jogo quanto em outros. O Spider-Man é um pouco mais tranquilo pela minha experiência, mas a VRAM está batendo os 10 GB, como vocês viram. E testei em 4K, FSR qualidade, é claro, no muito alto, com Ray Tracing no alto, tipo, mesma configuração. O Spider-Man não é tão pesado assim quanto outros e foi bem na casa de 75 a 80 fps, bem tranquilo, temperatura sobe um pouco, 67, 70 graus, hotspot 81, 82 graus, bem do jeito que a gente estava vendo. O pesado mesmo foi no caso do Deus da Guerra, os outros só ficaram ali parecido ou abaixo. Suave na nave, leve na neve para jogar o Spider-Man aonde quiser, mesmo em 4K, é claro, utilizando FSR, que geralmente fica bem quando nós estamos tratando de resolução mais alta. 4K é bem alto. Agora nós temos o Alan Wake, que é um jogo muito pesado. Testei em 1440, mas já com o FSR em qualidade no médio, tá? FSR qualidade no médio, consigo na média ali de casa de 60 fps no setor mais pesado, que cai até um pouquinho, mas o setor é muito pesado, e no setor mais leve na casa de 70 a 75 fps, vai acontecer assim mesmo. Esse jogo é muito pesado, gente, o Alan Wake, então mesmo aqui na demonstração mais simples, que é 1440, ainda assim já tive que ligar o FSR. E a nossa temperatura 62, 73 graus e hotspot 77, 78 também. Coloquei o jogo em 4K, mas para conseguir perto dos 60, eu coloquei o FSR em desempenho, o que faz o jogo renderizar em Full HD, e coloquei a qualidade gráfica no baixo, somente com a textura no alto, que pesou mais. Eu consegui na casa de 55 a 57 fps na parte mais pesada, muita vegetação, né? Eu coloco isso aqui de propósito mesmo, para mostrar um local pesado, e na parte mais leve, na casa de 70 a 73 fps, vai bem. A média fica acima dos 60, mas tem aquela parte pesada
que realmente prejudica um pouco. Temperaturas ok também, e ficou legal no Alan Wake, mas não foi nem no médio, nem no alto, né? Foi colocando no baixo, e a textura somente no alto tem mais a ver com a VRAM. Então foi assim que eu consegui jogar nesse jogo, para vocês verem que acaba sendo o jogo mais pesado de todos. Eu fiz também um teste rápido para ver como está o consumo dessa máquina aqui no Cyberpunk, até porque exige um pouco mais de processador, além da placa de vídeo, e eu consegui, assim, tirando do atímetro, uns 400 watts, tá bom? Então, é uma placa que consome tanto. O processador, vocês vão ver que não estava consumindo tanto assim. O processador não pega nem 100 direito watts, né? Então, tá ficando mais por parte da placa de vídeo. E em relação ao barulho, ela faz um pouco mais de barulho quando está em jogo, quando a rotação da fan está mais alta. Porque eu acho que essa BIOS é mod, tá? Eles colocaram uma Power Color e tiraram da Yestra. Mas eu vou procurar da Yestra. Só que eu queria mostrar mesmo essa placa no geral, uma placa muito bacana, chamativa, bonita, tem um ótimo desempenho, mesmo não sendo de geração atual, e estava num preço bem legal naquela época. Agora tá até difícil de encontrar aquela loja lá, então é uma placa bem rara hoje. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ser difícil conseguir. Bem, é o que eu queria mostrar hoje. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima com mais placas raras que nem essa e depois comparativos também. Bem legal adquirir ela. Às vezes eu me ferro, mas às vezes também me dou bem. Nesse caso, eu acho que me dei bem. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!